Olá, então, vamos a mais um estudinho. E como nós sempre colocamos, que nosso querido amorzão Jesus nos abençoe. Nós vamos tentar abordar um pouquinho essas 7 barreiras da mente. Elas começam lá com o Evagrio Ponte, um monge, que vai para um mosteiro no Egito, e lá ele percebe que as pessoas, tanto no mosteiro como da comunidade em volta, sofriam do que ele chama as doenças da alma, as 8 doenças da alma, que seriam luxúria, inveja, ira, gula, avareza, soberba, assídia, que seria o enfraquecimento da vontade, e tristitia. Mais tarde, 200 anos depois, o Papa Gregório o Grande transforma, em vez de doenças, em tentações, e posteriormente ele passa a chamar de pecados. E une tristitia e assídia como insere como preguiça. E passa a ser os conhecidos 7 pecados capitais, que nós vamos então abordar alguns. Então, primeiro, inveja. Dá para a gente perceber que a menina não gostou muito que a plantinha da outra está bem maior que a dela. Né? O que é inveja? Vem de invídia, tristeza pela felicidade do outro. É interessante a gente ter isso, mas faz parte do nosso processo evolutivo trazer algumas construções para serem depois trabalhadas. Né? O outro tem o que eu não tenho, isso me incomoda, e isso nós vamos encontrar em toda a história. Salieri praticamente auxiliou o desencarne de Mozart, Caim, né, porque Abel colocou uma ovelhinha na oferenda e Caim colocou só alguns legumes. Caim morreu de inveja e mata Abel. O José tinha 9 filhos e ele adorava o caçulinha, que era o Israel, né? Ele adorava o José e deu para o José uma túnica de 9 cores, o que devia ser assim, dar uma Ferrari na época, né? Porque era mais difícil ter isso. E os irmãos morreram de inveja a tal ponto que levaram o caçula e, por fim, venderam como escravo, sujaram a roupa dele de sangue e disseram para o pai que um animal tinha matado ele. Nós éramos bem complicadinhos, né? Bem difíceis naquela época. A gente às vezes reclama da época atual, mas nós éramos bem mais duros, assim. Depois José se torna aquela grande figura, perdoa os irmãos, enfim. Né? E nós vamos encontrar na Grécia uma passagem muito interessante. Eles tinham, principalmente em Atenas, o chamado ostracon, que era na frente do palácio, ficavam enormes jarros, onde se tu achasse que uma pessoa não era merecedora de viver em Atenas, tu escrevia o nome num caco de cerâmica e ele colocava ali. E depois aquela urna era contada, os cacos, os votos, digamos assim, e a pessoa mais votada, isso era feito anualmente, era expulsa por 10 anos. Não podia retornar à Grécia por 10 anos. Depois de 10 anos ela podia retornar daí. E aí ela caía no que se chamava, né, e daí vem o nome, caía no ostracismo. E tem uma passagem muito interessante com Aristides o Justo. Olha, o nome já nos coloca, né? Uma pessoa justa, chega a ter a imagem dele na história gravada. E disseram, olha, Aristides, né? Porque ele era um cara muito legal, estava sempre ajudando todo mundo, dando uma força para todo mundo. E aí disseram para ele, olha, Aristides, eu ouvi falar que estão botando o teu nome lá no Ostracon. Ele disse, o meu nome? Mas... Né? Aí ele foi lá, né? E ficou por ali, aí viu um cara, chegou, pegou um caco de cerâmica e começou a botar um nome, aí ele olhou por trás, esse era o nome dele. E ele disse assim, tu conhece esse Aristides aí? E ele disse assim, não conheço, mas por quê? Por que tu está botando o nome dele? Disse, não, ele não fez nada de errado. Mas sempre me dizem que ele é maravilhoso e só faz coisas nobres. E isso me irrita muito. Olha como a gente é pirado, né? E até hoje, né? No islamismo, Maomé dizia que a inveja destrói as boas ações como o fogo destrói a madeira seca. E ele tinha essa palavra que eu acho maravilhosa,
a Machalá, né? Tudo é a vontade de Deus. Então, se aquela pessoa tem mais que tu, é a vontade de Deus. Se ele tem mais potencial, é a vontade de Deus. São conquistas, é um processo bem mais amplo de se perceber, né? A gente gosta de brincar que existem os amuletos para afastar mal olhado, inveja, né? O olho azul, figa, sal grosso, ferradura, enfim, que nós conhecemos, né? No trabalho de Kardec, ele coloca e deixa bem claro isso, não tem valor nenhum, é apenas um pedaço de vidro, de madeira, não tem valor nenhum. O que tem valor é o quanto a pessoa acredita naquilo. Se a pessoa acredita naquilo, a crença dela gera um valor ao processo. Mas eu trouxe para brincar com vocês um para atrair uma olhada. Então, se vocês quiserem atrair uma olhada, atrair uma inveja, é um amuleto perfeito. E esse funciona, pessoal. É só postar no Face que é feliz, né? Bota aquelas fotos do casal feliz, né? Dali um mês estão brigando, né? Porque essas energias, elas realmente vão além do que nós podemos imaginar, né? Como nós falamos, né? Inveja vem de invidere, não ver a si mesmo. Vê que interessante isso, né? Eu olho o outro, mas eu não consigo me enxergar. Então, inveja como ausência do conhece-te a ti mesmo. E aí geramos todo esse sofrimento em nós e no outro. O Dante, com aquele espetáculo que é a Divina Comédia, se vocês não tiveram a oportunidade de ler, procurem, dá uma olhada, a gente consegue fácil até. Ele vai colocando as camadas, o amigo espiritual dele leva ele para visitar o céu e os infernos, são vários círculos do inferno, ele depois descreve. E os invejosos estão no purgatório com os olhos costurados com arame. A imagem é horrível, mas ele é todo simbólico, né? E é um símbolo perfeito do não querer se enxergar, né? Então, os olhos são costurados com arame, né? Por que a inveja é amarga? Por que me irrita? Porque mostra que aquela riqueza, beleza, inteligência é maior do que a minha. E isso eu não gosto, né? Mostra o espaço vazio em minhas conquistas, né? Me faz pensar os meus fracassos. Por que aquela plantinha está mais bonita? Na verdade, porque eu tinha que regar mais a minha, tirar os matinhos. E aí, então, me irrita fazer isso. E aí vem essa inveja como rebeldia. Rebeldia entre o convite da vida para crescer. A vida, na verdade, está me dizendo assim, olha, tu pode conquistar essas coisas, tu só precisa levantar daí. Aí eu me perturbo. Perturba a minha zona de conforto e acomodação, né? Então é melhor matar ele, porque eu não preciso levantar daqui. E a inveja como projeção, né? Ou seja, a inveja estaciona tanto o invejoso como o invejado, se eles entrarem nessa faixa, né? Porque fixa em algo transitório, que não pertence à sua experiência. Então, se alguém está te invejando, a gente às vezes assim, a gente sai com o carro e olha, o vizinho está me invejando. É porque tu está olhando para o vizinho no carro, né? Porque se tu seguir o teu caminho, simples, ficar na tua, sabe? Baixar tua cabecinha, ficar quietinho no teu cantinho, tu vai ser feliz. Agora, enquanto tu querer te conectar, mostrar, aparecer, tu vai receber e vai sintonizar. Então, não sintoniza em quem estaria te invejando. E nem inveja, porque a inveja vai me fazer com que eu trave a minha capacidade de ser feliz por causa do outro. Aí sim, eu sou dependente do outro, o que seria uma ignorância bem maior e um sofrimento bem maior. Então, tanto um como o outro, podemos nos libertar disso. Nós temos, isso faz parte do processo evolutivo, era muito importante para nós, na época lá de caçadores, coletores, na nossa evolução, pertencermos a um grupo, que nós teríamos mais possibilidade de obter alimento, de reproduzir. Então, isso era importante para nós. Só que isso nos carregou e nos traz até hoje essa ansiedade de pertencer a um grupo. E mais ainda, quando eu tenho um ego primário, quando eu sou assim, eu não tenho conquistas por mim mesmo, o grupo vai me promover, né? Então,
eu não sou nada, vamos botar entre aspas, mas eu passo a participar daquele grupo, aí eu sou o presidente do grupo do não sei o quê, eu sou o palestrante do grupo não sei o quê, e aí eu fico um ego desse tamanho. Clube do Bolinha. É um votando no outro, é um estimulando o outro, uma ignorância profunda que nós vivemos isso. Né? Os Estados Unidos têm uma pesquisa muito interessante que eles perceberam que eles dizem assim, não importa quanto eu ganhe, importa que eu ganhe mais de quem está ao meu redor. Veja que interessante. Então, esse clube de bolinha pode ser a família, pode ser os vizinhos, o condomínio, seja lá o que for, mas eu fico criando um processo ali dentro e dependendo desse processo ali dentro, né? E me vai descendo desse processo, né? Eu sou o presidente do clube de não sei o quê, da Praia de Siriri lá, e esse aqui é o palestrante do clube de não sei o quê. Que clube, que palestrante. É tudo um clube de bolinha que nós fazemos para nós mesmos. E aí esse clube permite que a gente entre, mas se a gente fizer as coisas. Eu gosto muito de moto, sempre andei de moto. Eu tive na época aquelas Harley Davidson, né? Tenho moto até hoje, né? Que eu gosto. E aí aquelas grandonas, shopper. E aí uma vez perguntaram se eu queria participar de um grupo, né? Eu digo, vamos viajar, né? Depois eu descobri que era mais chatinho, porque tinha que parar quando todo mundo parasse, andar quando todo mundo andasse, não tinha muita liberdade. Mas aí o grupo, daí como é que é? O grupo das motos shopper, que é tipo Harley, assim, bota o coletinho de couro e bota os botãozinhos, e aí e tu te fantasia, quando tu vê, tem um fantoche fantasiado com aquelas coisas. E aí eu não conhecia muita coisa, eu tinha calça de couro, casaco de couro e tal. Aí um dia um colega que tinha uma moto igual a minha até disse assim, tu tem o canivetinho? Eu digo, que canivetinho? Não, aí ele levantou a jaqueta, tinha uma bolsinha com canivetinho. Tem que ter o canivetinho. Aí eu comecei a olhar, todos tinham canivetinho. Eu disse, não, larguei vocês. Porque a gente passa a ser boizinho de presépio. Tem que ser igualzinho, se tu não for igualzinho ao que todo mundo faz. Então, se tu é ciclista, tu tem que ter toda aquela roupinha, se tu é não sei o quê, tu tem que... Se tu não for igualzinho, tu não... o ego frágil, tu não consegue te sentir promovido. Né? Então, o que é essa normose que a gente brinca do Clube do Bolinha? Tem que querer o que os outros valorizam. Se for original, vai ficar solitário, isolado. Então, a gente tem que enfrentar isso. Não sou, não pertenço, não. Eu quero ser livre. Eu quero ser eu. Meus valores são esses. E não precisa de um clube do Bolinha para que eu tenha valores. Aristóteles, essa criatura espetacular, né, dizia assim, as pessoas normais falam de coisas. As pessoas inteligentes falam de ideias. Olha a diferença. Né? E as pessoas medíocres falam de pessoas, que é a sabedoria dos gregos. Né? E Schopenhauer eu adoro, porque ele é um filósofo espetacular, mas extremamente pessimista. Então, ele é cômico, assim, o pessimismo dele. Né? E ele colocava assim, a alegria da ovelha é quando o lobo come do lado. É meio cômico isso, né? Mas a gente, por incrível que pareça, a gente tem isso com a gente, né? Dá aquele desastre, a gente, ai, que horror, né? Aquele vendaval, ainda bem que não foi na minha casa, né? Mas o outro está lá, né? Claro, e é normal isso, mas a gente tem esse processo, né? Que é, na verdade, um processo levemente egoísta, né? Então, com isso, com esse egoísmo, a gente acaba se comparando, porque a gente sempre coloca a gente como o valor maior. O egoísta é assim, eu sou o centro, eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que ser o centro da coisa. E aí eu me comparo, né? E o problema é esse. Em vez de ficar quietinho no teu cantinho, começa a te comparar, né? Que é o processo do ego ainda infantil, que ainda não consegue ser por si só, então ele tem que ser carregado com os outros. Né? Então não se comparar. Olha as duas ali, iguaizinhas, mas ela tem um broche, né? E aí sofre. Né?
Então, não invejar, né? É um exercício nosso. Eu gosto de brincar quando eu estou caminhando pela rua e vejo aqueles caras que passam com aquela franja, assim, que chega a cair nos olhos, eu olho e já vou lá para a mão médico. Ah, machalá. É a vontade de Deus. Ele tem aquela franja, de repente eu gasto menos shampoo, tenho menos trabalho para limpar. Estou brincando aqui, né? Mas a verdade é essa, né? Cada um tem o material que necessita para ser feliz. Esse é o nosso processo. Né? E incompreensão e inveja, nós sempre vamos encontrar isso. Sempre. Né? Então, a gente já compreende que faz parte do processo evolutivo que nós estamos vivendo. Né? Então, nós vamos ter na família incompreensão e inveja, não vão nos entender, vão nos invejar, vão falar mal. Faz parte, né? É o ser humano. A gente tem que cuidar para a gente também não fazer isso. Né? Na família espírita, nós vamos encontrar isso. Na família do trabalho, nós vamos encontrar amigos, vizinhos, enfim. Né? Como diz os amigos espirituais, o crescimento é sempre solitário. Né? Então, é a minha caminhada. Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, nos dizia: quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás só. Não aguarde teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Que coisa mais linda isso. Então, amar, ser livre, tentar ficar quietinho no nosso cantinho, amando, ajudando do jeito que for, e livre com o Pai nesse universo infinito que Ele nos deu. Adiante, a ira, né? Intenso sentimento de raiva, ódio ou rancor. Né? Nós vamos encontrar na Bíblia várias passagens, o dilúvio, a Torre de Babel, que nós estávamos tentando, a ira de Deus, né? Sodoma e Gomorra. O Moisés era extremamente irado e quando ele vê um soldado egípcio batendo num hebreu, ele mata o soldado, Moisés. Né? Depois ele sobe ao monte para receber os 10 mandamentos. Quando ele volta, já tinha um clube do Bolinha, já tinha o presidente do clube do Bolinha, do Bezerra de Ouro, já tinha todo, e ele fica irado e quebra os 10 mandamentos. Né? Então, são passagens que mostram esse processo. Né? Na Guerra de Troia, quase perderam os gregos, porque aqueles não iam mais brigar, porque não iam mais lutar, porque tinham cedido a serva dele, enfim. No islamismo, nós vamos encontrar assim, nossa melhor parte é a que mais demora a se irar. E a nossa pior parte é a que mais demora a superar a ira. É interessante que isso é neurociência pura até. Nos Estados Unidos, é muito interessante, é a mais alta taxa de frequência a igrejas. Eles vão à igreja, eles têm o hábito do culto, têm o hábito de ir às igrejas. Entretanto, é a mais alta taxa per capita de homicídios do mundo. 1.800 agressões graves por semana, uma maioria com processos que acabam, no fim, terminando por homicídio. Então, é complexíssimo isso. Mas por que esse processo vai à igreja, mas mesmo assim tem essa agressividade? É a cultura da superioridade. A cultura americana, e eles são, eu admiro muito todo o processo do americano de estudo, de pesquisa, de trabalho, de crescimento, mas eles têm essa cultura da superioridade. Então, eles se acham superiores aos demais e, entre eles competem o tempo todo em superioridade. Até que nos filmezinhos tem sempre um soquinho, né? Filme que se presta, vamos dizer assim, americano, tem que terminar numa soquinho. Às vezes estão cheios de arma em volta, mas tem que ser na briga para mostrar que é superior. Mas o que está acontecendo? Esse prazer na ira. Porque a ira lança, quando nós ficamos irados, nós lançamos as chamadas catecolaminas, e aí enchemos, que é o processo de ataque e fuga. Né? Nós enchemos o
peito, né? Aumentamos, dilatamos o pulmão, aumentamos o batimento cardíaco, que, ou seja, ficamos potencializados. Então, eles se sentem mais poderosos, irados, e cultuam a ira. Né? Fale quando estiver com raiva, fará o melhor discurso de que se arrependerá. Ótima essa frase. Né? E o que está aí, esse processo que eu falei, reação de ataque e fuga? Está naquela bolinha verde que tem no meio do cérebro, chamada amígdala, que é a nossa memória emocional. Então, quando ela vê que tem alguma coisa em perigo, ela larga o que eu falei, as catecolaminas, que é a adrenalina, noradrenalina, que faz com que aumente o batimento cardíaco, a gente começa com um coração, né? Aumenta a caixa torácica, aumenta a circulação nos músculos estriados, aumenta a circulação no cérebro, que é no tempo que nós éramos animal, né? Que nós estávamos sendo atacados, ou eu ataco também se o bicho é menor, ou eu corro se o bicho é maior. Então é interessante assim, ó, a ira é uma reação saudável. Isso a gente tem que compreender, porque é um mecanismo evolutivo de defesa que nós temos. Eu estou sendo agredido, então eu largo as catecolaminas e vou me defender. Alguém buzina no trânsito, alguém me diz alguma coisa, né, que me agrida, eu tenho que estar em alerta, porque eu estou sendo agredido. Isso é fundamental. Então, o que é patológico? O que é uma doença? O que seria uma barreira aí? A manutenção da ira. Porque que alguém me diga alguma coisa e eu fique assim, isso é normal. E aí eu lanço as catecolaminas, né? A adrenalina, noradrenalina na corrente sanguínea. Mas por quanto tempo vai ficar as catecolaminas na corrente sanguínea? 90 segundos. Então me dá aquele aperto no peito, assim, se alguém me ofende. 1 minuto e meio depois, se eu continuei com o aperto, é porque eu sou trouxa. Eu estou assim, não devia ter dito isso, não devia ter feito assim, não podia ter dito isso para mim. Aí eu fico alimentando, às vezes eu vou para casa, alimento a semana inteira, alimento às vezes por meses, e aí, como o organismo não pode estar sempre largando catecolamina, cada vez que eu penso no fulano na situação, ele passa a produzir os corticoides, e aí eu passo a ser uma pessoa estressada, que mata 10% da humanidade anualmente de estresse. Em 1859, pela primeira vez, se falou em insanidade temporária, né? A perda da razão pela ira. Né? E Paulo já nos colocava assim: ao servo do Senhor não convém contender. Porque ele sabia já também que nós perdíamos a capacidade de refletir. E ele continua: mas agora, né, se a gente já é espírita, já é legal, já gosta de assistir palestra, tenta melhorar, mas agora despojai-vos também de todas essas coisas. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Como ele já nos há 2000 anos que nós temos toda a mensagem para sermos felizes, mas estamos aprendendo aos pouquinhos, né? Mas se padeceis como cristão, né? Aí é Pedro, deixei a foto do Paulo, mas é Pedro que fala, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Olha que lindo isso. Né? Ou seja, mas se fosse eu, diria isso, fosse até bobo, deixa me chamar de bobo. Mas eu quero estar em paz. Quer me chamar de bobo, me chama, mas eu quero estar em paz, eu quero estar em harmonia. E Emmanuel nos coloca assim: o cristão é um ponto vivo de resistência ao mal onde se encontra. Pensa nisso e busca entender o significado do verbo suportar. Que frase também, de botar na parede do quarto. Capacidade de ser feliz, de não entrar naquela faixa. Né? E aí o que nós vamos receber? Um prêmio. O prêmio da paz. Daquele que aprendeu, ou estamos aprendendo, a vencer a nós mesmos. O problema não está lá fora, está sempre aqui. O céu não é lá, é aqui dentro. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, diz o nosso amorzão Jesus.
procurar em um lugar à parte, mesmo que haja toda uma turbulência em volta. Procure interno, o eu real. Eu sou o Espírito Eterno e o resto é um breve aprendizado que eu estou necessitando da minha caminhada. Mas eu sou Espírito Eterno. Brilha a vossa luz, vós sois deuses. Meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Avareza, né? Que é apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, coisas, pessoas, né? Falta de magnanimidade, mesquinhez. O Buda já nos dizia assim, o desejo de posse produz sofrimento. No Tao Te Ching nós vamos encontrar a ganância é a fonte de todo o mal da humanidade. Temos essa passagem na mitologia grega que o rei Midas rezava para os deuses, incomodava e rezava que ele queria ouro, que queria ouro, que ele queria ouro. Tanto ele incomodou que os deuses disseram, tá bom, se é isso que tu sempre quer tanto, porque a busca e acharás, né? Se é isso que tu quer, é simbólica a história, né? Tudo que tu tocar vai virar ouro. Ele disse, nossa, tô feito, né? Mas foi para casa assim, sou o homem mais feliz do mundo, né? E aí chegou em casa, tocou numa escrivaninha, a escrivaninha se transformou em ouro. Tocou nos escudos, os escudos se transformou em ouro. Tocou em outra coisa se transformou em ouro. E aí ele foi transformando tudo em ouro, se sentiu o homem mais rico do mundo, mas deu fome. E aí ele pegou uma maçã para comer, e a maçã se transformou em ouro. Pegou um pão, e o pão se transformou em ouro. E nisso chega a filha dele, e diz papai, e abraça ele. Quando ele toca na filha, ela se transforma numa estátua de ouro. E aí ele percebeu, acho que eu exagerei. É uma história simbólica, mas que ainda é extremamente atual. Porque às vezes a gente está tão ansioso pelo ter, que perdemos justamente o tempo de brincar com o filho, de amar a esposa, o esposo, os amigos, os verdadeiros valores, no ter, ter, ter. Aristóteles já nos dizia também, a boa vida é o equilíbrio entre o excesso e deficiência. Então, saber esse caminho do meio que nos tranquiliza, nos sereniza, quando a gente consegue perceber assim, tá, eu não preciso também tanto assim, né? Agora eu posso tentar compensar aquilo ali, a gente segue em harmonia. As cruzadas, por exemplo, foi um gigantesco sofrimento movido pela ganância. Nós não estávamos, na verdade, tentando converter, nós queríamos era roubar todo o dinheiro do Islã. E aí fizemos horrores naquelas cruzadas, milhares de pessoas morreram. Tem uma passagem muito interessante em 1190, com Ricardo Coração de Leão. Ele é famosíssimo, dizem que ele era belo e rico. Não sei pela foto se ele era tão belo, mas enfim, belo e rico. E em 1190, ele fica sabendo que tinha um castelinho lá que tinha ouro. Ele já tinha tudo, já era riquíssimo. E aí ele resolve ir lá invadir aquele castelo e recebe uma flecha envenenada no pescoço e morre. Por ganância eterna. E quanto a gente perde por ganância. A gente não morre com uma flechada, mas mata as nossas horas, o nosso tempo. Só vai descobrir isso depois que já perdeu quem a gente amava, já envelheceu, tem que começar de novo. Na Divina Comédia, o Dante coloca os avarentos no quarto ciclo do inferno, subindo constantemente, o tempo eternamente carregando sacos com pesados ou moedas ou pedras o tempo todo, né? É esse simbolismo belíssimo, né? Que é essa coisa de estar sempre empurrando, carregando. No final da Idade Média, a gente abordou isso em outras ocasiões, surgiu o mercantilismo, né? Que eles começaram, só existia os reis, né, a nobreza e o clero, que tinham mais condições, e o resto era povo. E alguns do povo perceberam que eles podiam ir de feudo em feudo, vendendo coisas e trocando, e surge a burguesia, né,
e a riqueza passa a ser ter é deter poder. Né? E aí surgem as descobertas em busca de ouros e riquezas, isso que nós estamos fazendo. E Adam Smith funda, é o pai do capitalismo, ele nos coloca assim. Primeiro ele escreve um livro, A Teoria dos Sentimentos Morais. O mundo é conduzido por uma mão invisível de egoísmo e de ganância. Ele já percebe essas características do ser humano e descreve o capitalismo como o desejo de possuir algo como bom. A gente sempre querer mais. E ele diz assim, milhões de pessoas egoístas e gananciosas desejando no mercado geraria grande riqueza. E até hoje, né? Quem não gosta de ir para um shopping center, de preferência com dinheiro, né? Mas a gente está sempre desejando. Só que a gente é bonito desejar. A gente não pode sofrer isso, ser levado por isso e perder a paz por isso. Nós temos que ter o controle sobre isso, né? Até porque nós temos uma aversão à perda, a gente vai abordar isso em outros estudos, e tomamos até decisões irracionais em função disso, em função de não posso perder, sabe? É meu, essa coisa do é meu, né? Eles fizeram uns estudos muito interessantes, que é o jogo do Ultimato. Se vocês procurarem na internet, esse jogo foi replicado, esse experimento, inúmeras vezes. Vão ver isso com velhos, com jovens, com crianças. Sempre o resultado é extremamente semelhante. Funciona assim. São dois negociantes. Eu pego ele assim, duas pessoas, assim, olha, eu vou dar R$20 para vocês, mas eu vou dar para ele, tá? E ele divide do jeito que ele quiser. Se tu aceitar a divisão dele, os dois levam o dinheiro para casa. Ele no experimento leva mesmo, tá? Agora, se tu não aceitar a maneira como ele divide, ninguém ganha nada. Você tem que me devolver os R$20. Parece uma coisa meio boba, né? Poxa, eu vou dar R$20 para ele, ele divide como quiser. Se tu aceitar, tu aceitar. Se tu não aceitar, ninguém leva nada. Olha que coisa impressionante isso, pessoal. 10% diz assim, ou meio a meio, ou nada. Ou se é R$20, 10 para mim, 10 para ti, ou nem tem conversa. 10%. 50% oferece menos. Ele vê essa possibilidade, diz assim, então eu vou te dar 5 e fico com 15. Se tu não aceitar, tu perde. E aí que vem o que é mais louco nesse experimento. Mais de 50% aceita a injustiça por ganância. Pelo menos eu levei 5. Olha que louco isso. É uma fixação em ganhar, né? Se eu desistir, se eu não ganhar 5, eu pelo menos ganhei 5. Não, é uma injustiça. Não tem sentido isso. Mas esses são os jogos da neurociência, neuroeconomia. A economia funciona assim. Nós funcionamos assim. Como dizia o nosso amorzão, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Por causa dessa posse, desse ter, né? Esse camelo tem várias interpretações, não é realmente um camelo no buraco de uma agulha, mas existiam formações rochosas que se chamavam agulha no deserto, também existiam nas cidades as portas principais e tinham portas estreitas que no momento de invasão elas poderiam facilmente ser seladas. Por isso elas eram bem estreitas, era difícil passar um camelo nessas portas que se chamavam agulha. Kardec também se refere às cordas de navio, que também se chamam cordas grossas de agulha, mas enfim, simbolismo que coloca essa dificuldade do ter. Mas é bonito a gente perceber que lá na Roma de Nero, né, que é aquele reinado complexo pra caramba de Roma, né, Paulo nos diz assim, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. O que era a casa de César na época? Era a coisa mais rica do mundo, né? Seria lá a Casa Branca, os norte-americanos, né? A parte mais rica do mundo era a casa de César. E ali tinham santos. Ali tinham pessoas. Então a questão não é ser rico ou não ser rico.
é a maneira como tu leva isso. Porque tu pode ser extremamente rico e santo, como coloca ali Paulo. Certo, né? O problema, então, está no apego. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por meio desse, muitos transpassaram a si mesmos com muitas dores. Né? Que é outra coisa que a neurociência nos coloca, o efeito pavão. Né? Porque já se sabe, por exemplo, né, que sempre no reino animal, o macho é que tem que conquistar a fêmea. Não adianta a fêmea, a gente achar que a gente está conquistando a fêmea, não é a fêmea que escolhe. Né? Então, os machos sempre são mais com mais cores, com mais pelo, e o pavão arrasou, né, como se diz, né, com aquela plumagem dele, assim. Mas aí vem uma característica interessante, né, que a gente traz até hoje, esse efeito pavão de tentar conquistar, né? Ele tem muito, mas é mais pesado para voar, né? Então, tu tem muito, mas tu tem que te preocupar com aqueles 1.600 funcionários, com aquelas coisas. Então, tu está sempre carregando aquele monte de dinheiro nas costas. Na verdade, tu é mais escravo do que o teu funcionário, porque tu está carregando aquilo. E mais ainda, né? Mais visado por predadores. Né? Então, melhor não ser muito pavão, né? Ser uma coisinha mais simples, tu vai ser mais feliz. Né? A vida de um homem, nos dizia Jesus, não consiste na abundância das coisas que possui. E o Kenneth, da Universidade de Harvard, fez esse experimento fantástico. Ele repetiu várias vezes. Ele ia num determinado local, fazia uma palestra, terminava a palestra, e esse era um experimento, ninguém sabia disso. Entravam umas mocinhas e davam uma xicrinha para cada um. As pessoas, imagina, era uma surpresa ganhar uma xicrinha, né? Então as pessoas adoravam aquilo e tal. Quando as pessoas estavam saindo da palestra, estavam as moças lá fora, num balcão, com caixinhas de chocolate, e diziam assim: se tu quiser trocar tua xicrinha por uma caixinha de chocolate, pode trocar, não tem problema. E aí ele ia em outro local, fazia a palestra, terminava a palestra, entrava aquelas mocinhas e dava uma caixinha de chocolate para cada um. E aí no final da palestra as pessoas saíam, né? E tinha as moças lá fora com xícaras e diziam: se tu quiser trocar a tua xícara por uma caixinha de chocolate, ou a tua caixinha de chocolate por uma xícara, pode trocar. E aí que é fantástico, pessoal. Mais de 90% não troca. Acho que com exceção daqueles que são diabéticos ou que adoram xícaras, né? Não troca. Por quê? Porque a minha xicrinha trocar por uma caixinha de chocolate, ou a minha caixa de chocolate, depois que a gente recebe, é meu. E depois que é meu, aí a gente não troca. Né? Supervalorização do que é meu. Olha como a gente é pirado com isso. Né, pessoal? Então, acho que se a gente está lá num museu visitando e vê uma cena dessa, diz assim: que horrível. Né? Deve ser horrível ver uma cena dessa. E deu, passou. Agora, vamos supor que tu quer comprar um vaso, né? E sonha em comprar um vaso, e procura na internet os vasos, e vai na loja, olha os vasos, e aí até que tu compra aquele vaso, e bota naquele lugar aquele vaso, aí tu passa e olha para aquele vaso. Aí um dia a secretária vai lá tirar os pós e sem querer derruba e cai e quebra o vaso. O meu vaso. Aí é o meu vaso. É um vaso. Né? Ali 2, 3 anos tu estaria até dando de presente, mas naquele momento é o meu. E a gente sofre. O meu carro, o meu. Né? O problema não é ter ou não ter. O problema é acreditar que é seu. O que é meu? Né? O que é meu? Eu tenho, na minha casa estou olhando que tem um gramado grande assim. E há um tempo atrás eu estava cortando a grama, já estava bem lá perto da cerca, e eu vi que veio um senhor olhando assim, aquele gramado gigantesco, assim, meio com uma inveja, assim, disse assim: é teu aí? É? Eu disse: não, é emprestado. Aí eu vi que ele fez uma cara de desdém, assim, e baixou toda aquela carga, assim, e seguiu o caminho. Né? Na verdade, eu não menti, é emprestado. Né?
Lá no registro de imóveis tem meu nome, tudo, mas eu vou dizer que é meu, esse pedaço de grama é meu, que é meu. Eu estou usando ele, outros usaram antes de mim, né? Eu estou usando por um período e já estou indo embora daqui a pouquinho e outros vão usar. Porque o que é meu? Cara, televisão de tubo, aquele carro velho, meu. Né? Nem meu corpo é meu. Tudo vai ficar. Então, o que é meu? Eu. Eu sou meu. Eu sigo nesse processo. Todo o resto são ferramentas que eu usei. Mas eu sigo. E aí eu sou o valor que eu tenho que trabalhar nas conquistas de aprender a trabalhar as minhas emoções, a minha capacidade de ser feliz, a minha capacidade de ser livre, minha capacidade de amar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Jesus, esse nosso amorzão, já nos dizia tudo, né? Nós estamos lentamente aprendendo isso. Mas ser livre. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como ele. Olhai os pássaros do céu, que não tecem, não colhem, e Deus provê. Sempre. Deus nos deu, em toda a nossa evolução, de milênios e milênios, Deus sempre nos deu aquilo que nós necessitamos. O maior tesouro, então, é a conquista de si mesmo. Capacidade de elaborar e trabalhar a felicidade dentro de si. Vamos adiante e entramos na que eu acho assim a top de todas. Né? Nós não vamos abordar muitos, né? Mas essa eu acho a top. A preguiça. Indivíduo avesso a atividades que mobilizam esforço físico ou mental. Né? Às vezes você encontra motivação, outra vez a motivação te encontra. Né? Ocorre isso também. Né? Mas veja que ele usou lá, o Papa Gregório juntou a side tristitia, que era a depressão, a anedonia, e transformou em preguiça. Né? A depressão já era tratada lá por Hipócrates, o pai da medicina, como tristeza, ansiedade, tendência a suicídio, medo, tendência a não se alimentar. Veja como isso é uma coisa do nosso processo evolutivo. Né? Mas o Gregório sabia que se nós nos entregássemos a isso, naquela época que já tinha escassez de alimentos, nós parássemos, a fome ia ser grave. Então isso realmente era um pecado entrar nisso. E principalmente aquele então que entrava nas águas do suicídio, né? Dante coloca a preguiça no quarto ciclo, no lamaçal, e o suicídio lá no sétimo ciclo, no Bosque dos Suicidas. Né? Mas eu acho bacana que tem, você pode ver em amarelo ali, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, mas tem uma parte antes de entrar no inferno, né, aquela ali, que é a chamada anti-inferno, vestíbulo, que ali são as almas recusadas por Deus e pelo diabo. Ou seja, nem o diabo quer no inferno, nem Deus quer. Mas que horror! Né? E o que é isso? Os tanto faz. Como é que está a tua vida? E o casamento? E o trabalho? E essa pessoa é morna. Ela já é morta em si mesma. No Apocalipse tem uma passagem que Jesus está falando a cada uma das igrejas e ele diz assim, a tua igreja tal, que não és nem quente, nem fria, és morna, vomitar-te-ei de minha boca. Então o morno, porque assim, tu quer optar pelo mal, certo, tu optou pelo mal, tu vai ver que depois vai bater, vai doer e tu aprendeu. Tu quer optar pelo bem, certo, opta pelo bem. E aí depois adiante tu vai ver os frutos da tua opção e tu vai conseguir perceber a boa opção. Agora, se tu não optasse, tanto faz, né? Aí tu estacionou. Aí tu é esse morno que nem Deus nem o diabo no simbolismo quer aceitar. Né? O Robert Burton já fala, é o pioneiro nos estudos de doenças mentais, né? Esse estacionário, então ele dizia,
foge disso, né? Se abrindo dos amigos, ouvindo boas músicas, né? Passa. O Bird nos fala sobre neurastonia, né? E anedonia, falta de vontade nos circuitos dopaminérgicos. Mas nós temos algumas coisas que fazem parte dessa preguiça, por exemplo, o procrastinar. Procrastinar é depois eu faço, vou deixar para depois. Eles fizeram estudos e eles fazem com milhares de pesquisandos, de estudantes dos Estados Unidos, e descobriram que 95% deixa para depois. A gente conhece isso, né? Que é aquele filho que diz assim, tem que fazer aquele trabalho, que é tantas coisas. Mas quando que tu tem que entregar esse trabalho? Amanhã. Mas quando é que a professora passou esse trabalho? Há um mês, né? A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, 95% procrastina e 20% é crônico, sempre deixa para a última hora, né? E motivos para procrastinar no dia a dia é incerteza na hora de agir, daí não faz nada, né? Perfeccionismo, né? Então tem que ser perfeito, também tranca, ou depressão, que também vai nos travar, né? Mas às vezes a gente se perde. Uma das coisas que nos faz nós nos perdermos, eu gostaria tanto de ler aquele livro, gostaria de fazer exercício, de movimentar o corpo, gostaria de meditar, mas quando a gente vê, por exemplo, a gente abre o Face e pronto, né? Morreu. Aí a gente fica na internet vendo isso, vendo aquele outro, e deixa de construir a nossa paz, os nossos sabores, o nosso alimento, né? Porque é um alimento amar, é um alimento ler, é um alimento crescer, é um alimento saborear a vida, é um alimento contemplar, parar para ver uma paisagem, ver uns passarinhos. Isso é alimento, e a gente perde, às vezes deixando para depois. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa mensagem do eu vou fazer e olho para trás, ela tem lá de Sodoma e Gomorra, se você se lembra, aquela passagem da Bíblia, sempre simbólica, né? Que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E ali tinha Ló, que era justo, né? E ele disse para Ló, então, que ele retirasse a família dele, né? Porque o resto ele ia destruir. As criaturas naquela cidade estavam demais e ele ia dar uma lição bem grande para eles. E aí, quando Ló está saindo, um anjo diz assim, olha, sigam que vocês estão livres, né? Mas não olhem para trás. Não olhem para trás. E a esposa do Ló não se aguenta e dá só uma olhadinha. Quando ela olha, vira estátua de sal. Vejam que simbolismo. O que é o sal? O sal ele é o tempero, em determinados momentos de simbolismo, sois o sal da terra, né? Mas em outros momentos do simbolismo, o sal é aquilo que, né, Gengis Khan passava e por onde ele passava ele jogava sal que nada mais crescia. É aquilo que mata tudo, né? Virar uma estátua de sal porque congelou, perdeu a capacidade de seguir além, né? Porque olha para trás. Então não olha para trás, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer, né? Tem um processo que eu acho fantástico para vencer a procrastinação, vencer a preguiça, que é inerente a todos nós. Eu acho que é a número 1 até que nos tranca de conquistar os nossos valores, né? Que é a primeira lei de Newton. Parece brincadeira isso, né? Um corpo tende a permanecer no estado em que se encontra. Parece gozação, né? Mas como é que funciona isso? Eu tenho que arrumar aquela gaveta, tenho que arrumar aquela gaveta, tenho que arrumar aquela gaveta. Não faz isso, né? Tem que arrumar, começa a arrumar. Porque um corpo tende a permanecer no estado em que se encontra. Se eu tivesse sentado, eu não vou fazer nunca. Agora, se eu começar a arrumar a gaveta, quando eu vejo, eu arrumei o quarto todo, ou a casa toda. Então, começa, né? Eu tenho que fazer aqueles exercícios, começa a fazer. Eu quero ler aquele livro, começa a ler. No momento que a gente inicia, um corpo tende a permanecer. E a gente vence isso. E depois é uma alegria tão grande a gente saber assim, coisa boa, li tantas páginas, coisa boa, arrumei isso, coisa boa, mexi o corpo, fiz aquela caminhada. A gente se sente bem. O Nietzsche nos fala que com o fim da escravidão, porque a gente
Antes achava assim, a gente escravizava, era um horror, né? E a gente começa, graças a Deus, a humanidade tem amadurecido, amadurecido, amadurecido. Estamos cada vez melhor, graças a Deus, né? E chegou um momento que a gente não conseguia mais mentir que o negro não tem alma, né? A gente teve que perceber que era um ser humano igual a nós, né? Só mudava a cor da pele. E a gente acaba com a escravidão. Só acabando com a escravidão, nós tínhamos que trabalhar então no lugar dos escravos, né? E aí a gente surgiu com a ideia de o trabalho enobrece. O trabalho enobrece. Agora, a escravidão no trabalho, não. E ele então fala sobre o enobrecimento, entre aspas, do trabalho a qualquer custo, né? E a gente passa a sofrer isso, né? A dignidade do homem é a dignidade do seu trabalho. Na verdade, explorado terrivelmente, né? E cria um nivelamento de um rebanho trabalhador. Trabalha, 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 né? Promete conforto, segurança e bem-estar. Nietzsche, olha que já naquela época é tão atual isso, né? E coloca pequenos objetivos e garante satisfações regulares. Então, eu trabalho, 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 mas depois eu tenho meu futebol. Eu trabalho, 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 mas depois eu vou fazer um churrasco com os amigos, vou tomar uma cervejinha, né? Na verdade, eu estou sendo escravo o tempo todo, né? Promove o que ele chama a mediocrização do homem, com ódio visceral ao osso. Não pode parar, não pode parar. E ele diz assim, mas nós temos duas necessidades. Olha que lindo esse. E ele era materialista, né? Dentro dos conceitos de classificação da filosofia. Duas necessidades. A luta pela sobrevivência, que precisamos trabalhar para sobreviver, mas a elevação espiritual, ou seja, a conquista dos meus valores maiores. Heidegger, que é outro filósofo materialista, nos fala desse homem banal, desse homem boizinho de presépio, como inautêntico, e o homem que consegue se libertar dessa mediocrização como o homem autêntico. E que nós tínhamos que perceber em que estado nós estamos vivendo, né? E ele dizia assim, para te não ser essa massa medíocre, tu precisa evitar duas máximas tentações. E olha que espetáculo isso, né? A primeira é o ativismo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, estou lavando a louça, tenho que arrumar aquele quarto, tenho que fazer aquilo, não posso... Então a gente está sempre isso, tem que fazer isso, e nos dissipa. Para. Olha para ti. Olha as tuas necessidades, né? Olha o teu momentinho de relaxar, de saborear. Então essa é uma das grandes tentações que nos dissipa e nos perturba. E a outra, olha a segunda. A tagarelice. A gente está sempre... E agora é com, né? Com os celulares, né? Então a gente está sempre assim, e nós? E nós? E eu? Não é lá fazer... E eu? As minhas ansiedades, as minhas necessidades, a minha alegria, a minha paz, a minha conquista. Dalai Lama, essa pessoa querida, nos fala assim, nós, sob a preguiça, né? Nós acostumamos-nos com facilidade à preguiça da mente. Sobretudo porque muitas vezes essa preguiça se esconde sob a aparência de atividade. Corremos de um lado para o outro, fazemos cálculos e damos telefonemas. No entanto, tudo isso ocupa apenas os níveis mais toscos da mente e oculta o que existe de essencial em nós, que é a nossa riqueza interior fantástica. E Nietzsche dizia, o indivíduo necessita tempo para si. É lindo que ele dizia assim, o ideal seria que nós tivéssemos um turno para a busca da sobrevivência e 2 turnos para a conquista das nossas realidades espirituais, nossas conquistas espirituais. E a gente, o que faz? A gente tem 2 turnos para a sobrevivência, quando não fica o terceiro pensando em como vai conseguir mais ou preso. E tempo para si não tem. Então, o indivíduo necessita tempo para si,
e cultivo de si mesmo. Olha que beleza isso, que riqueza, que patamar nós podemos chegar de riqueza interior quando fazemos isso. Não desprezes o dom que há em ti, já dizia Paulo. E Heidegger diz assim: a estilística da existência, uma atividade pela qual damos forma à nossa vida. Olha que lindo isso. Um sentido, uma grandeza na vida, não essa mediocrização. Transformar a própria vida em uma obra de arte. O que eu estou escrevendo? Se a minha vida fosse escrita uma história, como é que seria essa história? O quanto eu sou esse mocinho, né? Rindo, amando, servindo. Gandhi nos fala, a arte da vida, Mahatma Gandhi, consiste em fazer da vida uma obra de arte. Então, esculpir o diamante da sabedoria, com os potenciais que nós temos, e do amor a todos os seres. Né? Como é bom aquela pessoa lúcida e amorosa, e, portanto, feliz. Emmanuel nos coloca, o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca está disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. E ficamos presos no barulho do mundo. Olha o que o outro fez, o que o outro disse, o outro disse, né? Porque é sempre o outro, e agora político, não sei o que, tanto. Olha a vida, olha a beleza da nossa escola, olha os potenciais riquíssimos que nós temos, hoje em dia, cada vez mais, para desenvolver nossos potenciais internos, cultivar a nós mesmos. E Emmanuel nos fala sobre convenções. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude, ou seja, essa terra belíssima, esses potenciais todos, em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os divinos desígnios, prendendo-nos a preocupações inferiores da atividade terrestre, nos prendendo ao ruído do mundo? Larga isso, vai ser feliz, né? Vamos ser felizes. Esse é o valor. Nós somos a pérola mais bela, a criatura mais linda da natureza que nós conhecemos. Mas para isso há um requisito. A conquista de uma postura calma é um exercício isso, né? Diariamente, respirar fundo. Não. Qual é o meu objetivo? A conquista de uma postura calma, tranquila, serena, com recolhimento, silêncio e tempo para si mesmo. O exercício espiritual da paz que a gente pode fazer diariamente. O exercício espiritual da paz com Jesus. Era isso. Muito obrigado, então. Até o nosso próximo estudo.